E mais uma vez, mais um episódio especial da segunda temporada. Dessa vez com uma pessoa maravilhosa. Não, semelhanças demais com a nossa irmã, porque é uma irmã pra gente também. Já descobrimos isso, semelhança até na data de nascimento aí. Mas eu falei isso na temporada passada e vou repetir. Eu acho que a gente só criou esse espaço para trazer quem a gente gosta. Exatamente. Hoje talvez seja um exemplo latente de que isso é uma realidade. Sem dúvida. Mas não é só porque a gente gosta, né? É Sim. uma competência profissional incrível que nos ajudou como cliente, nos ajuda como parceira e eu tenho maior honra de recebê-la aqui. Sem dúvida. A admiração é grande. Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que honra estar aqui. Obrigada pelo convite. É um privilégio, de fato, estar batendo papo com vocês, como sempre. Pessoas muito queridas, que eu admiro e tenho muito respeito. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Bom, minha vontade é falar assim, fala aí, Dani. Se você falar, a gente vai tocar. Mas vamos começar com... Já dá aquele carrinho bem dado. Não, já começa já para se definir. Você sabe que essa pergunta vem, todo mundo senta aí e espera ela. O negócio é o seguinte, quem é Dani Ardito? Uau! Quanto tempo a gente tem? Vamos lá. A Dani é filha do seu Lucas, da dona Nilza, honro meus pais, né, que sempre me deram tudo que eles têm de melhor e me dão até hoje. Sou uma irmã de quatro filhos, né, do mesmo pai e da mesma mãe, sou a mais velha, depois vem 2 meninos, o André e o Denis, e depois a Andréia. Sou mãe de uma jovem linda, carinhosa, amorosa, inteligente, a Giovana. Gigi pros íntimos. E a Gigi pros íntimos, exatamente. Uma artista, né? Eu vi os Uma vídeos artista, lá. Tá incrível. uma artista. A mãe é sempre suspeita de Ah, não, falar, mas, né? mas ela tá... mas tá detonando. Mas Tá sempre ótimo. tende a exagerar. Faz um tempinho que a gente tem acompanhado assim, a evolução do que você tem postado dela e ela tem evoluído como artista. Eu acho que isso é bem legal. Muito linda, muito linda. É um presente muito especial que o Papai do Céu me deu nessa vida, né? Que Então, legal. só tenho a agradecer mesmo. Faltou a Luna, né? E agora, lá, 2 anos e meio, a mãe da Luna, meu Deus. Quem manda, na verdade? A mais mimada daquela casa. Incrível, incrível. A Giovana ainda fala pra mim, mãe, por isso que a Luna faz isso. Você dá comida pra ela na mesa, é lógico que ela vai fazer isso, né? Então, até a Giovana percebe o quanto eu mimo, mas eu tô lá, firme e forte. Só não pra tem deixar jeito. claro, a Luna é um ser humano Golden Retriever, né? Só pra deixar claro. Exatamente. Mas uma tá bom. alegria. Dani, a gente trabalhou com você como cliente, a gente trabalha com você como parceira, a gente tem uma história aí profissional bem bacana. Mas eu confesso que assim, eu já te conheci como BP, né, da vice-presidência, uma trajetória bem bacana. Eu queria que você contasse para todo mundo como é que essa mulher poderosa, empoderada, com o máximo respeito de toda a tua construção profissional, como é que você chega num ponto desse, num ambiente hostil, e que é o ambiente corporativo, tem mudado, está mudando, vai mudar mais. Essa é a nossa intenção, para que o mundo fique melhor para as mulheres, mas você desbravou muita coisa. Como é que foi essa carreira para chegar aí? Vamos lá, então. Quando eu estava terminando, na minha época era colegial e a gente já começa a dedurar um pouquinho da nossa idade, né? Hoje ensino médio, mas uma grande dúvida, acho que como a maioria dos jovens, né? O que a gente vai fazer, o que dá para ser feito, o que eu quero ser. E aí eu só tinha certeza que eu não queria fazer psicologia, mas que eu queria trabalhar com pessoas, com transformação de pessoas, né? Eu sempre, e é meu propósito de vida, e falo isso de uma maneira muito humilde e tranquila, é ajudar as pessoas a se desenvolverem, ajudá-las a se transformarem. E aí eu optei por matemática. Naquele ano, sempre tive mais facilidade com exatas, acabei por matemática, entrei na faculdade de matemática aos 17 anos, em fevereiro. Em abril eu já estava dando aula para o estado e ainda dei aula de graça, porque o governo só paga a partir dos 18 anos. Então, até eu completar 18 ainda trabalhei. Para quem não sabe, isso era possível de se dar aula profissional. Exatamente. Sabe, né? Tinha um processo que o estagiário podia ser efetivado e era legítimo, ela não foi explorada. Não, definitivamente não. Foi tudo dentro da ética, né? E aí comecei a dar aula de matemática. Naquela época, para mim, transformar pessoas, ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas era ensinando-as, né? Dando aula de matemática. E assim foi nos meus 2 primeiros anos. Então, eu estudava de manhã, dava aula à tarde e um belo dia eu entrei numa das escolas e eu falei, puxa vida, mas ter
só a quinta série, sexta série, sétima, eu queria mais. Eu queria ter impacto na escola inteira, né? Pouco ambiciosa no sentido de eu posso ter mais gente para ajudar e para impactar e para transformar. Claro. E aí parei e pensei, puxa, mas se eu quiser ajudar toda a escola, talvez eu não possa ser mais só professora, talvez eu tenha, né, assumir uma posição mais complexa, coordenadora. E aí veio minha primeira frustração de carreira. Na minha primeira escolha, a primeira frustração. Se eu quiser assumir uma posição mais complexa, eu perco meu propósito inicial, que é estar em sala de aula com as crianças. Muito bem. Falei, bom, se não é dentro do meio acadêmico, vamos para o meio organizacional, porque definitivamente pesquisa não ia, porque eu gosto de trabalhar com e para as pessoas, né? Enfim, e aí dentro do meio organizacional, eu falei, vamos para a área de recursos humanos, que é a área que você tem impacto direto nas pessoas. Obviamente, quem contrataria uma matemática dentro da área de recursos humanos, eu falei, deixa eu ampliar meu leque. Claro. Fui fazer administração. Porque psicologia até então também não queria, porque 2 mais 2 sempre são 4. Só pode ser 5 ou 3, desde que o dinheiro esteja investido. Pensamento binário daquela época. E aí, enfim, fiz administração paralelamente à faculdade de matemática. Então, estudava de manhã matemática, dava aula à tarde e fazia administração à noite. E aí, no meu último ano da matemática, me ofereceram um estágio dentro da área de recursos humanos. Largo a faculdade e vou fazer estágio no meu último semestre, ou deixo esse estágio passar e busco alguma coisa lá pra frente. Falei, não, é tudo que eu quero, eu vou estacionar um pouco a faculdade e vou seguir pro estágio. Uau! E depois eu terminei, tudo bem, mas... Que decisão difícil, né? Uma decisão muito difícil. Super jovem também, né? Super jovem, 20 anos. Com 20 anos, e aí entrei na área de recursos humanos e aí foi muito bacana, né? A primeira empresa que eu trabalhei foi a BASF. Já entrei sabendo que eu não iria ser efetivada enquanto eu não concluísse a graduação, mas mesmo assim eu aceitei o emprego. Foi muito bacana porque lá eu aprendi o que era uma empresa, quais eram os departamentos, como é que se construía uma empresa, o que era um organograma, né? Foi muito bacana, aprendi na prática. De lá eu fui convidada para ir para a Danone. E aí lá eu participei de alguns sistemas na área de recursos humanos, tanto na área corporativa, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. E depois também trabalhei com treinamento em vendas. Da Danone eu fui para a Sadia, na época então ainda era Sadia, não era BRF, não tinha tido aquisição. E da Sadia eu fui para Nestlé, onde eu passei meus últimos 15 anos. E aí eu falo que foi uma carreira muito privilegiada, né? Eu recebi muitas coisas, tive muitas oportunidades. Trabalhar com um negócio que cresce duplo dígito, trabalhar com um negócio que decresce, trabalhar com um negócio estagnado, trabalhar com líderes brasileiros, com líderes expatriados, líderes que estão na sua primeira cadeira de liderança, líderes que já estão no seu momento de aposentadoria. Então, eu fui muito privilegiada na minha carreira mesmo, sabe? Eu pude participar de processos e de projetos bem impactantes. E aí, em 2019, eu tomei uma decisão também muito difícil, dizer, puxa, eu preciso devolver para o mundo, né? De uma maneira muito tranquila, mas tudo isso que eu recebi, pelo menos um pouquinho, eu preciso devolver. Então, não quero mais trabalhar para uma única empresa. E aí foi que eu me desbravei como empreendedora para poder trabalhar não só para uma, mas para algumas organizações. Que demais, que história linda. Passa por um monte de empresas grandes, né? Uma estrutura desafiadora, um nível de desenvolvimento de carreira bem grande, porque no último você estava trabalhando diretamente com o board da empresa, né? A gente chegou a fazer alguns trabalhos ali, e que dentro dessa complexidade que você falou do ser humano, na perspectiva da liderança, e no final talvez foi o que ficou mais evidente, né, no teu processo, como é que essa liderança que está começando, essa liderança que tem mais tempo se oxigena, como é que faz tudo isso? E você, como é que foi para você enfrentar esses desafios? Porque teve muitos desafios, né, para se provar como uma pessoa extremamente competente. Eu acho que o primeiro grande desafio é a gente provar para nós mesmos, né? Então, talvez existe uma grande barreira, e aí eu não faço distinção de sexo, feminino ou masculino, eu acho que tem muita questão de quanto a gente se auto-sabota, dizer, será que a gente dá conta? Será que a gente é capaz? Né? Então, acho que a primeira barreira é interna, né? Para eu trabalhar do jeito que eu trabalhava, e foi uma escolha minha, não foi uma escolha de nenhuma das empresas, eu precisei criar uma estrutura da NASA dentro da minha casa, porque nesse meio tempo, né? Eu casei, engravidei, né? Depois veio a Giovana, então não foi por acaso, foi planejado. Então, como é que eu organizo toda a minha estrutura em casa para eu poder me dedicar ao trabalho
E para algum momento isso virar um ecossistema de devolutivo, porque tudo é que eu queria fazer um mundo melhor para Giovana, sem ser muito poliana moça aqui, mas né, a gente tem um papel e uma missão muito bem definidas nesse plano. Então, acho que o primeiro pilar é como é que a gente entende que a gente é capaz. A gente provavelmente não esteja 100% pronto para nenhuma posição, para nenhum trabalho, para nenhum relacionamento, seja familiar, seja casamento, seja com os amigos ou seja profissional, né? A questão é o quanto você tem coragem de se lançar, se desafiar, com muita abertura para aprender e para dizer sim, eu errei, sim, eu pisei na bola algumas vezes e como é que eu rapidamente levanto e entendo as lições que eu aprendo para isso não se voltar a repetir, né? Eu falo que cair no buraco tá tudo bem, a gente só não pode cair no mesmo buraco 2 vezes, né? Então, muita coragem para ir desbravando. Acho que você usou uma palavra que cabe bastante dentro desse contexto, né? Como é que você se posiciona e diz, me dá, caiu no meu colo, é meu, eu quero fazer a diferença. Você falou da amorosidade dos seus pais, né? Muito bacana essa reverência aos ancestrais, eu acho que isso é fundamental, mas acho que com isso vem muitos valores que te trouxeram para essa estrutura de coragem, porque não é simples fazer o que se faz, né? Podia muito bem acabar a carreira dentro de uma empresa, mas eu vou buscar um novo desafio. O que move esse desafio? Acho que são tantas coisas, a respirada funda são tantas coisas, porque embora a gente já esteja aí num estágio um pouco mais avançado de carreira em termos de tempos, né, de tempo de trabalho, anos de trabalho, tem muitos sonhos ainda, né, mas o que move o desafio é essa vontade de transformar, né, a gente com tão poucas atitudes, ações, palavras, conversas, escuta, sorriso, acolhimento, a gente pode mudar vidas, né? Seja contratando pessoas, seja promovendo, às vezes seja até desligando de uma empresa. Então, é a vontade de querer ver um mundo melhor, a vontade de ver as pessoas se transformando para que elas acreditem nos sonhos que elas tenham e dizer, eu sou capaz, dá para eu fazer. Bora. E guardado as devidas proporções, né? Talvez esse sentimento desafiador que teve no final ali com a história da Nestlé, também é aquele que decidiu parar a faculdade de matemática, né? Porque os dois tinham um propósito ali. Claro, com outra experiência, com uma outra complexidade, mas eu digo humano interno aqui mexendo, né? Então, acho que é mais uma etapa que você se passando por isso. É isso. E, obviamente, né, quando a gente toma a decisão, você tem um contexto por trás que te dá segurança. Seja a família, né, os pais, o relacionamento, os filhos, casamento. Você tem uma questão financeira, né, que não é uma questão de conforto, mas assim, fome eu sei que eu não vou passar. Se tudo der errado, eu vou limpar banheiro, vou limpar casa, eu vou ser babá, não importa, né? Mas a minha estrutura em casa, ela tá garantida nesse sentido de o mínimo está garantido e vamos tocar, é isso. Você fala muito dessa coisa da família, assim, né? E a gente ficou bastante próximo na pandemia, a gente tem um projeto junto que a gente está construindo, nós três aí, e com o Gato, que ele assiste todos os podcasts. O Gato não é um gato, gente. Não, porque é cachorro. É só para contextualizar, né? Que é todo que dá o suporte, e o nosso robô, que não aparece nas nossas reuniões. É sensacional. Essa é uma piada interna nossa, sim, porque ele está sempre dando suporte, mas ele nunca bota a cara nas reuniões que a gente faz. Mas eu estou falando de tudo isso porque na pandemia, e por isso que eu queria chegar nesse ponto, entrar um pouquinho no profissional e sair do profissional e entrar um pouco no pessoal, que é essa tua relação de cuidadora. Você tem um cuidado muito forte. E na pandemia você trouxe os pais para dentro de casa com a cachorra, com a filha. Como é que com outra cachorra, né? Também teve mais uma cachorra. Teve um cachorro. Como é que é isso? Como é que foi isso? Eu e a Giovana em casa, e aí, uma questão da pandemia, meus pais se mudaram de imóvel para outro, e nessa transição eles vieram para casa, ficaram em casa 4, 5 meses. Mas nós éramos em 2, e de repente nós estávamos em 8. Então, eu, Giovana, meu pai e minha mãe. Eu tô rindo agora. A Cacá, que é a senhora, exato. A Cacá, que é a senhora que mora com eles. A Andréia, que é minha irmã, que era solteira. O Alfredo, que é um outro Golden, que é o cachorro que você comenta, né? Que é o cachorro da minha irmã. E veio a moça que trabalhava com meus pais. Então, de repente, nós éramos de 2, nós passamos para 8, assim.
minha vida virou de ponta cabeça. Quem administra isso, administra qualquer coisa na vida. Uau! Talvez essa seja a gestão mais desafiadora da tua história. Exatamente, exatamente. E é no sentido de, puxa, meus pais fizeram tudo, não só por mim, pelos meus irmãos, né? Por toda a família ali, interface, então é o mínimo, sabe, que eu posso fazê-los. E não é uma reclamação, né? Uma constatação uma do desafio. constatação, exatamente. Porque já era um período desafiador, a gente tá vivendo uma loucura, né? Foi uma loucura. É isso aí, foi na pandemia, todo mundo em casa, então a minha sacada virou escritório para meus pais, né? O meu quarto eu cedi para eles e tá tudo bem, eu fui dormir com a Giovana. A gente foi se rearranjando da maneira que era possível dentro do espaço físico que a gente tinha. E nesse teu lado empreendedor já teve uma mudança logo no começo da pandemia, né? Você mirou num lado, acabou mudando também. Você imagina, então né? foi muita Depois coisa. de 23 anos em empresa, no ano que eu decido fazer a pivotagem da carreira para empreendedora, vem a pandemia, assim, foi... Maravilhoso. Desafio lindo. E essa mudança, eu acho que veio uma competência ali, vem uma competência desenvolvida durante esses anos todos, que é uma competência fundamental no mundo corporativo, que é a questão da resiliência. Lidar com essa coisa. A gente fala de resiliência como se fosse um superpoder. Resiliência dá trabalho pra caramba, né? E você só aprende vivendo. Né? Lógico, Sim, e aqui sim. sem menosprezar nenhuma literatura, pelo contrário, é super importante. Claro. Mas você tem que passar por algumas situações para poder entender o que é resiliência. Exatamente isso. E que contexto tá, e com que relação tá, porque ser resiliente com quem a gente mais ama, a gente pode cair naquela armadilha, ele me ama mesmo, eu não preciso ter esse cuidado todo. Então você vai lidando com novos cenários para poder encontrar essa competência que é tão desafiadora, né? Trazendo para as competências e aproveitando toda essa tua jornada no desenvolvimento humano dentro das lideranças, tem muitos líderes que estão começando a carreira, que ouvem a gente, tem muitos líderes que já têm bastante tempo de casa, que também nos acompanham. Aí a pergunta para você, não é um mapa da liderança, claro, a gente não acredita nisso, mas como é que eu, enquanto líder, para que eu vou escolher esse líder? Dá trabalho para caramba. Né? E põe trabalho nisso. Vai fazer outra coisa da vida, Bia. Para que você vai ser líder? Você quer mais trabalho para você? Falando sério, quais são os pontos assim de atenção que alguém que escolha conscientemente assumir a liderança, porque vai ter mais trabalho, e entender por que essa liderança é importante? Eu acho que por que eu oferecer a minha liderança? Na verdade por que a minha liderança é boa para os outros? Como é que você daria algumas dicas para as pessoas para seguirem nessa carreira? Eu vou fazer só um recorte na sua fala que tem a ver com liderança, sabe, Zé e Luiz? Quando eu comecei na carreira, e óbvio, né, a gente vai ganhando complexidade e assumir diversas posições de liderança. No começo da minha jornada, eu queria ser uma líder interessante, sabe? Então, fui buscar certificações, cursos fora, idioma, MBA, né? Então, eu queria estudar muito para ser uma líder interessante. E aí, quando você tem equipe direta e que você vai entendendo a liderança também na prática, com os erros, com as pisadas de bola, com os acertos também, com as comemorações, com os reconhecimentos, você fala, não adianta eu ser uma líder interessante, eu tenho que ser uma líder interessada. E aí é muito do que você falou, né? Ser líder é uma escolha, ser líder é cuidar e acolher genuinamente as pessoas, ser líder é impactar a vida de um ser humano. Aliás, eu vou além, né? Não é nem do ser humano, mas é de toda a família deste ser humano. Então, é muita responsabilidade. As dicas que eu posso dar para quem efetivamente escolhe, pode ser assim, talvez eu não sei se eu vou ser um bom líder, se eu vou atuar com uma liderança, né, positiva, mas hoje é a minha decisão. Assim, algumas dicas parecem ser muito simples, mas são importantes e fundamentais. Primeira delas, autoconhecimento. Hoje, o que eu tenho de processos de coaching, de mentoring e de desenvolvimento de liderança que a gente faz com treinamentos, workshops, palestras, vocês conhecem também bastante desse tema, com bastante profundidade, o quanto hoje os líderes não conseguem olhar para si mesmo e conseguir nomear fortalezas. Isso eu tenho de muito bom, então eu vou potencializar, aqui eu vou impactar. Isso eu não tenho muito bom, mas isso também não impacta tanto para as pessoas ou para a organização, então eu só vou fazer um controle, um gerenciamento de danos, e isso daqui eu não tenho positivo, e eu preciso para minha posição, eu preciso para ajudar as pessoas, então aqui eu preciso investir para trazer num nível mínimo aceitável. Então,
a gente trabalha muito, 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 assim, mas muito, pontos cegos. Existe uma lacuna muito grande nesse sentido de autoconhecimento. O segundo, acho que você trouxe de uma maneira brilhante e muito natural. Escolha ser líder, né? Se você não quer impactar a vida das pessoas, se você não quer se doar para as pessoas através da comunicação, através da escuta, através do compartilhamento de experiência, através de ensinar, de aprender, tá tudo bem não ser líder, né? Ninguém precisa crescer na carreira sendo líder. Existem carreiras em Y, a gente até fala de carreira em W agora também, né? Que é uma nova vertente. Você consegue também ter sucesso em outras carreiras especialistas e tá tudo bem. Então, conheça a primeira, parece muito básico isso que eu tô falando, né? E não tem muitos cursos de autoconhecimento, mas você tem muitos assessments que te permitem ter ideia de seu perfil, comportamento, impacto da sua comunicação, enfim. Então, autoconhecimento, escolha ser líder, uma comunicação. Eu sei que as pessoas falam muito disso, né? Uma comunicação empática, transparente, aberta, tranquila. Um líder não precisa saber tudo. Então, às vezes, levanta a mão e diz assim, é uma boa pergunta, isso eu não sei te dizer. Vou buscar a resposta e depois eu volto para você. Né? Então, desmistificar também um pouquinho de que líder sabe tudo, a equipe não sabe nada. Tudo isso que eu estou colocando aqui na mesa para vocês não tem nada de novo, só estou compartilhando as experiências que eu vivenciei nesses momentos que eu fiz o exercício da liderança e que faço em casa, com a minha família, com os meus amigos, enfim, com os meus coaches. Não tem nada de novo, mas é altamente importante, porque as pessoas não têm essa clareza de tudo isso. O que acontece muitas vezes é que, por conta da falta do autoconhecimento, porque a gente não é preparado para isso, a gente acaba entrando num caminho de desenvolver muito mais certificados do que espaço de diálogos legítimos, de empoderamento do seu time, ambiente de segurança psicológica. Como você disse, eu não preciso saber tudo o tempo todo. Eu tenho uma equipe para trabalhar junto, então eu não sei. Quem sabe da mesa que pode me ajudar? Como é que vocês veem isso impacta? Mas é difícil, né? Porque tem alguns pontos que a gente precisa dar um passo atrás. Aí você tem muito tempo, muito know-how, mas não tem com quem você trocou. E isso vai dar uma derrapada na carreira. E muitos líderes, a gente falou de pandemia, né? Falava assim, poxa, a pandemia foi um momento que ninguém tinha passado. Ninguém. Você não tinha um banco de dados, né? De uma pessoa que você pudesse acessar, um conhecimento. E aí muitos líderes falavam assim, poxa, o meu time não me traz ideias, não me traz inovação. E a pergunta que eu sempre devolvia era assim, o quanto que você criou um ambiente de segurança psicológica ou um ambiente de speak-up que pudesse trazer essa troca para que a pessoa pudesse falar. Porque não adianta depois da hora que você precisa, você reclamar que não veio. Então, porque isso também está muito ligado ao propósito. Aí eu volto lá no começo da tua história. Eu quero ajudar a transformar. Se um líder não quer ajudar a transformar, e não é transformar como um Midas, como esse super-herói que tanto a gente fala, mas é o que tem empatia, é o que tem um propósito claro de desenvolvimento do outro. Faz sentido isso, Dani? Total sentido, total sentido. E aí o que eu escuto também muito e tenho escutado, assim, mas isso é muito bonito na teoria, isso é muito bonito, ou foi muito bonito na sua carreira, ou foi na carreira de vocês, mas eu trabalho numa empresa. Nem sempre dá para ter essa liderança suave, bonita, liderança humanizada. Você não sabe a pressão que eu sofro. Mas é lógico que dá. Ninguém está dizendo para você não atingir resultado. Você acolher, você genuinamente olhar para o seu colega do lado, cuidar, entender, conversar, ter conversas difíceis, né? Também Sim. Não significa não trazer resultado. É claro que você tem que ter um olhar grande de resultado, mas sem perder o foco nas pessoas, sem perder o cuidado Perfeito. Com o ser humano. Aliás, quais dessas competências que você colocou, Dani, que não favorecem o resultado? De todas, você falou, alguma não favorece o resultado? Não. Pelo contrário, todas favorecem o resultado de uma maneira ou de outra. Então, como é que a gente traz uma cultura de cuidado, um gestor educador, um líder que apoia, também voltado para resultado? É que a gente sempre acha que tudo é antagônico, né? O cartesiano. Exato. Ou é A ou é B. Não, tem um caminho. Entre o A e o B tem possibilidades infinitas acontecendo, né? Não é ou, é E, né? Não é ou A ou B, pode ser A e B. Perfeito. Né? Esse é um desafio grande, assim. Mais ou menos como se jogar de um trapézio. Pra quem não sabe a história,
Temos imagem, não. Puxa vida, olha, não tava combinado. Aliás, nada do que a gente tá falando Eu aqui tinha é até combinado, mas esquecido, foi boa. puxa Não, puxou bem, puxou vida. bem. Eu tenho cartas na mão Puxou aqui bem, que eu vou puxou jogando. Você sabe que eu gosto do jogo, né? Aí você tá aqui. Como é que é essa história do trapézio, mano? Que eu vi o salto e foi lindo que filmou, né? Você fazia aquele Certinho, a pegada salto depois. catcher ali. Como é que é essa história? Incrível, Porque a paixão incrível. pelo trapézio, que loucura, que legal. Trapézio voador. Eu sempre gostei de esporte, moderado, obviamente, né? Meu tamanho, minha estatura, meu peso nunca me permitiram ser destaques, né? Mas sempre gostei, e meus pais sempre incentivaram, sempre um instrumento em esporte, a gente podia escolher o que a gente quisesse nesse sentido. E aí eu passei na frente dessa escola, que chama Trapézio Voador, eu falei, uma escola toda colorida, cool, sabe? Assim, um ambiente, só de passar ali. E aí eu parei, eu falei, entrei, né? Como quem não quer nada. Não, vem experimentar. Como assim experimentar, né? Não, roupa não é problema. A gente tem um vestiário aqui, tem vários, né? Acabaram com as Bora. desculpas ali na hora. E aí, exatamente. E aí, óbvio, você vê, né? Eles puseram de uma maneira muito inteligente até uma plataforma que você não fica só no solo, mas que você fica entre o trapézio e o chão. Então você consegue assistir de perto, né? Numa distância intermediária, bem bacana. E aí, quando eu vi uma das alunas voando, eu falei, caramba, eu quero experimentar. Novo, um esporte, não fiz, não tenho base para isso, não conheço a teoria, não sei Não onde... entra não, sem a ajuda de um profissional. Ela entrou. Mas tinha um profissional. Pois é, e aí eu dou conta. Quando eu subi lá, quando você sobe a plataforma, Bom, primeiro que quando a gente vai em circo, as escadinhas, elas são Bem pequenininhas. pequenininhas, Estreita. elas ficam cambaleando. Lá, não, de maneira também bastante inteligente, eu falo que é uma escada Nutella ali, porque você sobe com uma escada normal. Então, você já não sente aquele pânico de estar num lugar, né, que não é tão fixo. Mas a hora que você sobe, e eu não tenho medo de altura. Eu amo montanha-russa, inclusive, avião, para mim, zero estresse. Aliás, me divirto, me delicio. Quando eu cheguei na plataforma, e aí você tem um instrutor que fica lá embaixo, porque você voa com as cordas, uma questão Sim. de segurança, chama lonja. Então, ele que, inclusive, se você cair ou se você se soltar da barra, eles tomam cuidado nem pra você, por mais que a rede segura, você não cai de uma vez só. Eles Diminui o seguram para impacto. você cair de uma maneira bem leve, exatamente. E você tem um instrutor que está atrás de você, que é quem te dá todo o direcionamento. Lógico que tem toda a prática no chão para depois você Mas quando chegou lá voar. em cima. Mas e quando aí? eu cheguei lá em cima, primeiro que você tem que literalmente jogar o seu corpo para frente Caramba. pro nada, O vazio. pro vazio. E aí você não vê nada, você não... O meu coração, eu até tremo De lembrar. de lembrar. Olha que legal. E aí falar assim, aqui eu acredito nas pessoas, eu não tenho outra opção, porque eu dependo de quem tá lá embaixo e de quem tá atrás de mim. Nossa. 100%, não dá pra fazer diferente. E aí o instrutor atrás pode ir pra frente, porque se você não se jogar pra frente, você não consegue nem alcançar a barra. Não dá o impulso necessário que você precisa. É uma sensação, eu não consigo te explicar, é uma sensação que, pra quem tá assistindo, eu falo, isso é igual liderança, pra quem tá assistindo, isso é óbvio, ou igual pra quem não tem filho. Meu filho nunca vai se jogar no nunca chão vai e ter fazer birra. birra. Espera, aguarda. É isso. Essa sensação, imagina, quem tá lá que vai e treme quando você tá lá em cima. Aliás, eu recomendo vocês, se vocês quiserem, eu faço questão de ir com vocês lá um dia, porque é uma delícia, Mas divertidíssimo. aguenta nosso peso? Não, será? aguenta. Não tem deve ninguém que aguentar. aguenta. Super, Tem uma do lógico. lado lá, esperando a gente. Tem uma lá. Não tem problema com altura, com peso, com idade, enfim, é super gostoso. E aí, quando você segura a barra, você tá numa barra fixa e você vai pra barra, né, que vai fazer o movimento do balanço. E aí ele fala up, que é quando você... E aí você tem um timing certinho pra soltar. Então, é tudo em silêncio, você tem que estar atento ao que tá acontecendo e muito focada. E o up, você se joga. O primeiro balanço é assim, ufa, eu não morri. Tem que ser seu aí. É essa a sensação. Você segura na barra fixa e Não na é barra... RIP, né? É RP, né? É up. E eles falam up. Ready? Né? Que aí você tem a dobradinha do joelho e depois up. Quando você escuta o up, assim, você já não sabe de mais nada. Você só... Ah, que maravilha. Fluxo. E o fluxo aí você fala, Maravilhoso. não morri. E aí, claro, né? Você tem os balanços e aí você se joga na rede, você só solta, ele segura, então é super tranquilo. E creiam, na primeira aula já é possível fazer um truque.
que é você passar de uma barra para outra com o catcher que você estava comentando conosco, aí você fala, uau! E aí você pega gosto, A né? Gigi Aí- vai não, né? A gente já fez trapézio também. Ah, A gente já que fez trapézio. legal. Crianças de 8, 9 anos já conseguem fazer. Tem pessoas com 55, 58 anos que vão fazer pela primeira vez. Tem uma senhora de Ela fez 82 que voou. 55, olhou pra mim. Não, não, porque você não tá com 55. Não, não. É boa vendedora, né? Ela virou sócia lá do negócio. Não, mas nós vamos. Não, mas fazer. é uma experiência. E o porquê do trapézio? Foi isso, assim, experimentar algo novo que não era muito conhecido e que eu podia me desafiar. Numa questão física, emocional e mental. Nossa, essa coisa de se jogar no vazio, né? Se É bem próximo de um suicídio. Pum, me Mas é joguei isso. agora. E você não. E a pressão e a confiança, assim, eu tô aqui agora. Você não, a hora que fala up, você tem que ir. Você não tem outra Momento opção. presente. É o momento estar presente. vivendo Tem muito a aquilo. ver com tomada de decisão, né? Muito. Do que a gente Nossa. faz, né? Quantas, assim, você acredita que se jogou no vazio, mas tem um monte de lastro, você falou, um lastro familiar, uma estrutura que você construiu profissionalmente. Ah, pô, você é doida, você largou uma carreira. Não, não é doido. Escutei Olhar o isso. trapézio parece que é doido. Você ouviu muito isso, Escutei. imagino. Você vai largar a faculdade de matemática. Uhum. Depois você vai largar a faculdade de RH. Dani, mas você trabalha em multinacional, você está em posição de alta liderança. Quantas pessoas que não Com estão no teu 10 lugar? mil pessoas sob sua responsabilidade de recursos humanos, quase 30 fábricas. Quantas pessoas queriam estar no lugar? Você tem certeza disso que você está fazendo? Escutei isso muito na minha... Eu- Aliás, acho que não sou eu, né? Muitas pessoas escutam, né? Em vez de assim, eu tô contigo, vamos lá. Se der errado, a gente levanta juntos e vamos lá, eu te apoio. Isso, tem a rede embaixo, tem quem tá do outro lado pegando, isso. tem muito E pode cair. E pode cair. A gente não vai ter Exato. certeza. Só que as pessoas têm o que torce para cair no circo, tem o que torce para você continuar, e não importa. O que achou que é louco quando você saltou, quando termina, vai aplaudir de uma maneira ou de outra. E não é um romantismo que ele tá trazendo. Tá trazendo, assim, que olhares complexos você traz para uma tomada de decisão. É isso. Acho que essa metáfora do trapézio é isso. É isso. coragem. É a É maravilhoso. Eu tava É. muito querendo falar disso, porque eu tenho vontade de ir, mas tenho medo, confesso, é bom deixar isso claro. Não só você, eu tenho até hoje. Toda vez que eu subo lá, falo, é aqui mesmo que eu quero estar, que eu preciso estar, sabe? Mas é Ainda isso. bem que tem é medo, isso. Mas eu trouxe tudo isso para fazer essas metáforas que a gente fez. E tem uma outra coisa que a gente já está quase chegando no fim. Vai. Passa Ah, rápido. mas é muito rápido. Aí é quase uma virada. Ah. Pro outro. Exatamente. Foi o up. Mas tem uma outra coisa que tem o teu trabalho voluntário também, que é muito lindo e que eu gosto muito. Eu acho que essa é uma coisa tão bacana. Conta um pouquinho do que você estava fazendo. Que tá ligado com a tua fé também, Que né? tá ligado com a minha fé. Na verdade, eu tenho dois trabalhos voluntários que eu gosto muito de fazer e que eu me orgulho muito, né? Um deles eu trabalho como uma voluntária, uma mãe voluntária, na verdade, para o ECID, que é uma organização para jovens católicos ligada ao Reino Cristo. Então, a gente trabalha na formação, através da diversão, com apostolados, trabalho voluntário é muito bacana. Ver o quanto esses jovens podem crescer na fé, sabe? E poder contribuir com tudo isso. E o outro é com crianças. Eu trabalho como professora de matemática também. Eu queria ter um trabalho que eu dedicasse o que eu tenho de mais precioso fora a Giovana, né? A Giovana sempre em primeiro lugar. O meu segundo pilar precioso é o tempo. Aliás, não só meu, né? De todo mundo. E eu queria dedicar tempo, de novo, nesse propósito de devolver para o mundo. E aí, buscando a minha formação em matemática, eu falei, vou numa comunidade carente, ali perto da Leroy Merlin, na Marginal, na comunidade Real Parque. Então, eu trabalho com as crianças no contraperíodo da escola. E é uma instituição muito séria, porque eles trabalham valores humanos, que também é muito conectado comigo, né? Não é estar lá por lá, é mais do que você ensinar a conta, ensinar o raciocínio, como é que você está hoje? Tá tudo bem em casa? Você está precisando de alguma coisa? Você está mais triste, né? E a gente faz isso de uma maneira muito gostosa. As crianças são muito amorosas, é incrível. Eu falo que eu mais recebo do que... Quanto mais eu busco para dar, mais eu recebo. Não entendo essa matemática ainda. Matemática é simples. Essa eu vou te explicar. Mostra que você se importa, que no final é isso que importa. Eu acho que esse é o grande ponto. E você se importa. Você se importa com a tua família, você se importa com as pessoas, você se importa com a carreira, você
se importa em continuar se desafiando, crescendo, não parando. Por isso que eu tenho admiração enorme por você. É muito bacana ver isso, parceiro. E tem nosso jogo que logo vai sair, mas aí a gente vai falar disso também, que é o Essex, que é um jogo que a gente está criando aí 1 ano e meio já, com as habilidades de matemática da Dani, a criatividade do Luiz. E eu vou botando pitadas de jogo ali pra gente fazer a coisa acontecer. E por baixo da tecnologia tem o gato, que é uma pessoa. Eu acho que o Zé trouxe um ponto legal, né? Se importa. Eu acho que quando eu lembro da Dani, pra mim, é sempre ela perguntando: e Vitório como tá? E a Rafa. E eu acho que quando a pessoa se importa, ela é importante na vida das pessoas. Isso é importante quem transforma. Você começou falando que você queria transformar. E aí você voltou aí na sua 5ª série de alguma maneira. Eu já te falei isso em box, te falei, conta comigo e precisar fazer jogos lá, levar paraquedas, fazer uma bagunça com essa molecada, pode contar com a gente, sem dúvida nenhuma. Obrigada, muita gratidão. E ter tua presença aqui é poder trazer essa oportunidade para quem nos assiste, porque você vai além do trabalho. A gente muito fala do mundo corporativo, às vezes, um pouco inacessível, um pouco, talvez, até arrogante em alguns momentos, e você é daquelas pessoas que vem na contramão disso, que tem uma competência, tem uma história, tem uma estrutura, e mais do que isso, você tem um lado humano maravilhoso. Então, muito obrigado por ter descido de São Paulo, pegou a neblina e ter vindo aqui. Conta com a gente, eu é uma que agradeço. honra. Não, para mim é uma honra estar aqui. Independente do nosso papo hoje, a gente conversa muito sempre, né? Eu tenho muita mesmo admiração por vocês, muito carinho, muito respeito, sabe? Por tudo que vocês já proporcionaram para milhares de pessoas, para milhares de organizações, a forma com que vocês trabalham. De novo, a escuta, o acolhimento, o se doar, né? O vai além do trabalho. Acho que você resumiu muito bem, né? Acho que a gente está muito conectado nesse sentido. Então, para mim é uma honra estar aqui e me sinto privilegiada de poder estar aqui hoje, de verdade, de coração. Muito obrigada. Gratidão. Estamos felizes de ter você pertinho assim. A gente ficou perto da pandemia, mas era na tela. Agora a gente poder estar aqui pertinho de você também é sempre muito legal. Obrigado por aceitar o convite. E recado final da Dani para as pessoas, assim. Pô, dá um recado para Gigi. Recado para Gigi? É, porque aí, para todas Uau. as crianças... Vai dormir, já tá tarde. Esse não. Não desistam dos seus sonhos. Estudem, treinem, se atualizem e se joga. Se joga no conhecimento, se joga na vida. Tem muita coisa boa pra gente viver, pra gente compartilhar, pra gente doar, pra gente experimentar. E contem conosco sempre. Boa. Se joga. Que legal hoje, hein? Vamos no trapézio? Vamos, tá combinado. Bora! Foi o que a Dani falou. Bora! Vamos me jogar. Vamos juntos. Eu quero ver ela me segurar quando eu for pro outro lado, assim. Eu quero ver. Vai dar tudo certo. Já jogou, já foi muito catcher com a gente em outros momentos. Exato. Tenho certeza que vocês adoraram esse papo. Acompanha a gente, segue, curte, compartilha. Assim como a Dani, tem mais convidados maravilhosos vindo por aí. Divulga pros amigos. Até a próxima. Beijo. Valeu.